My name is Michael. Bom dia a todos, eu sou Mike Spores, sou um executivo que já está aposentado de uma empresa de faz 2 anos e é um prazer de poder estar aqui com você, entre todos vocês, visitando o seu país, então muito obrigado por ter-me aqui. Algumas coisas antes de que eu comece com a minha apresentação. Como eu mencionei, eu saí da Florida Power Line depois de 36 anos de serviço. E hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é minha experiência trabalhando na empresa. E algumas vezes durante a apresentação vocês vão me ouvir falando sobre nós, mas eu já saí da empresa, então eu trabalhei toda a minha vida lá, então ela é parte de mim ainda. E também eu gostaria de contar uma história hoje para vocês sobre nossa jornada na Flórida e como nós decidimos que nós devemos mudar nossa resposta aos eventos de tempo extremo e também que tem impactado nas nossas linhas, e não é a única resposta, mas é algo que nós fizemos que pode fazer funcionar para nós, e também eu espero que tenha algumas coisas que possam ter a nossa apresentação para poder fazer o que nós possamos a partir de hoje. Um pouco sobre minha empresa anterior, se vocês não estão familiarizados com Next Year Energy, é a maior empresa de energia renovável do mundo, que tem operações em todos os Estados Unidos, como vocês podem ver aqui no mapa, e é feita de duas empresas. Uma parte menor regulamentada, que seria a parte renovável, que se chama NextEra Energy Resources, e a outra parte da empresa, que seria a utilidade regulamentada, integrada no estado da Flórida, que seria a Florida Power Line. E um pouco sobre a Florida Power Line, que vocês podem ver aqui no mapa, ela tem 50% da população do estado da Flórida. E Flórida é um estado que está crescendo muito, porque tem 1.000 pessoas que estão indo para a Flórida morar a cada dia do ano. Então, se vocês todo mundo gosta de ter um bom clima, também poucos impostos, etc., é um ótimo lugar para poder viver. Como vocês podem ver, 90% dos clientes, eles estão a alguma distância pequena do Golfo do México. E a Flórida é muito vulnerável e sempre tem sido a furacões. Em fato, nós sempre dizemos que na Flórida não é uma questão de se você vai ser atingido por um furacão, mas quantas vezes e quando. Então vocês podem ver que é uma grande infraestrutura que a empresa ela usa, e tem mais 6 milhões de contas de usuários. Antes de que vamos para o próximo slide, vou perguntar isso para vocês. Quantas pessoas do auditório acreditam que o tempo está mudando? Que o clima está mudando? Quantos de vocês acreditam nisso? Para nós, na Flórida, nós acreditamos que esteve mudando por muito tempo. Se vocês olham hoje ao redor do mundo, se os eventos realmente onde eles acontecem, eles não acontecem na América do Norte, na América do Sul, estão acontecendo nas Filipinas, na Austrália, na Nova Zelândia. Os incêndios não são somente algo que acontece na Califórnia. E isso não pode ter experimentado. E isso pode estar isso mudou durante 2004 e 2005. E depois de 2 anos, nós 7 furacões em 18 meses. Eu posso dizer, então, que desde aquela época foi um tempo muito difícil para morar na Flórida.
Os clientes nos odiavam como empresa. Os reguladores estavam com raiva, os oficiais estavam com raiva, todo mundo estava cansado. Eu estava cansado. Tempestade, depois de tempestade, como você consegue ver no mapa, impactava o estado em outubro de 2005 e 3 mil clientes. Nos levou 18 dias para restaurar os serviços. Então, você consegue imaginar como cliente na Flórida, 10 dias, 15 dias, 10 dias sem essa energia. Então, todo mundo estava frustrado, todo mundo estava cansado. E, finalmente, como empresa, nós decidimos, se o clima tivesse que mudar, nós precisávamos mudar. Algo precisava mudar. Então, foi quando nós decidimos a ter os nossos primeiros planos. Então, a minha apresentação... E as coisas que nós fizemos antes do próximo furacão, todas as coisas que elas têm nos ajudado e outros benefícios, a estratégia que nós temos colocado adiante. De novo, depois desses dessas temporadas de furacão de 2004, 2005 e também no início de 2006, nós também tivemos uma comissão regulatória também durante essas utilidades, que nós tivemos o primeiro plano C, e para isso, esse plano consistiu 4 áreas. E a primeira foi que nós vamos fazer mudanças de engenharia para redesenhar a nossa grade, para poder fazer impactos. E nós chamamos isso o hardening, que vou mostrar um pouco mais adiante sobre o que isso realmente significa. O segundo seria expansões. Como que nós temos mais ou menos 1 milhão de postes que nós precisamos também ter uma inspeção, um programa de inspeção para poder substituí-los, para poder assegurar que esses postes eles eram fortes e resilientes aos impactos do tempo. E também a gestão de vegetação para poder saber quanto eles entram e também como nós tratamos as árvores que estão nas proximidades dessas facilidades. Na quarta área, nós convertemos algumas partes da infraestrutura também que estão abaixo da terra. Então, nós realmente estamos buscando também ver como está a fundação desses postes quando nós estamos focando também na nossa jornada. E também nós estamos buscando fazer com que possamos ter uma grade mais resiliente, e nós vamos estar no campo, tocando nossos recursos, modificando nossos recursos, e nós também queremos aplicar também as últimas tecnologias para poder fazer com que essa grade esteja mais inteligente. Nós queremos fazer com que seja mais forte e mais inteligente. E como parte da nossa jornada, que a empresa esteve, tivemos um número de conselhos que nós fizemos também. Isso é parte também da estratégia de mitigação, para poder dizer, se nós temos a energia, nós vamos minimizar o impacto dos consumidores que nós podemos ter. E isso ajuda não somente a confiabilidade do tempo que seja bom, mas também aos tempos que são ruins. E esses investimentos eles foram feitos e tiveram uma diferença significante na restauração dos esforços que nós tivemos para a resposta para os maiores eventos de tempo extremo. E aqui nós também referimos também as linhas de energia de Flórida para poder dar esse exemplo, como uma jornada que nós fizemos para melhorar. E nesse slide nós podemos ver que nós temos essa solução, e aqui vocês podem ver e aqui nós podemos ter antes de nós começamos a nossa jornada. Isso é antes de atos de furacão que nos atingissem.
em 2004 e 2005. E esse é o progresso que foi feito nos últimos anos. Algumas coisas para poder saber. Aqui nós temos a questão de fortalecer a grade. E isso, o que quer dizer isso quando nós fortalecemos a grade? O objetivo era para uma superfície de rede para que seja central para a distribuição de energia. Nós temos que mudar a nosso standard de energia elétrica para poder fazer nosso sistema ser mais resiliente para os impactos dos furacões. E agora, como vocês podem ver, 63% de todas essas linhas, elas podem suportar ventos até de 230 km em 3 segundos, que você experimentaria com um vento. E possivelmente não vai necessariamente eliminar tudo o que está acontecendo com os clientes, mas o que vai fazer é também reduzir a quantidade de dano e trabalho que você tem que fazer para poder restaurar essa rede. A definição de resiliência é quão rapidamente o seu sistema pode responder quando algo bate nele. E outra parte também do esforço que vocês podem ver nesse slide está na nossa rede de transmissão. Antes dessa jornada, a linha de energia teve uma combinação de concreto e postes. E agora, mais de 100%, vocês podem ver que 96% de toda a transmissão, a estrutura de transmissão, é concreto ou ferro. Por volta de 225 mil estruturas de madeira foram levadas a ser de concreto ou ferro. Então, tiver esse upgrade. Então, a jornada não está feita, como vocês podem ver. Mas esse é o progresso que foi feito. A próxima pergunta é, não tem uma diferença, não é somente uma questão de se você vai ser atingido por um furacão ou não, mas quando você vai ser atingido. E nos próximos slides eu gostaria de fazer uma comparação de como a rede elétrica ela performa no antes e no depois. Os 2 furacões que vocês mostram no slide aqui na parte de cima são 2 desses 7 furacões que impactaram o estado de Flórida em 5. Esse furacão em 2004, o Charlie, e depois o Irma em 2017. E aqui vocês podem ver o gráfico de como eles entraram. E aqui temos 2 furacões que estão dentro do estado com 2017 e 2022. E eles têm tido esse tipo de jornada que nós mostramos anteriormente. E outro slide que eu gostaria de mostrar para vocês. E aqui é uma forma também que no estado nós olhamos para o impacto dos furacões. E os furacões eles são lidados com a categoria 1 de furacão, de 1 a 5. E temos coisas que são muito importantes quando falamos de furacão. E quão rápido é a tempestade e qual é o caminho que isso experimenta. E esse tipo de índice que leva em consideração a velocidade do vento, e quão rápido ele move, e é um índice de como eles podem ter essa velocidade. Também nós temos que analisar como esses furacões são, e sobretudo porque eles têm muito impacto. E nós temos que ver isso a partir de uma perspectiva de índice, de quão intenso eles são. E também quanto mais alto é a velocidade do vento, tem maior impacto. E também quanto mais tem movimento, ele também vai acabar impactando o território. Uma das métricas-chave para a companhia que ela usa para poder medir como a performance foi feita dentro desses furacões é dias para poder restaurar os clientes. Então, nesse gráfico, vocês podem ver os mesmos 4 furacões. Os primeiros 2, eles se referem à pré-resiliência, o Charlie e o Wilma.
E pós-resiliência, que seria o furacão Irma e o furacão Ian. Irma, como eu mencionei anteriormente, seria a linha azul, que tem 18 dias para poder restaurar todos os clientes que foram impactados. Ian seria o mais impactado em termos dessas tempestades, que tomou 8 dias para poder restaurar todos os clientes que foram impactados. A outra estatística também desse slide é quantos clientes foram restaurados depois de um dia. Ian, como vocês podem ver, 66% de todos os clientes foram restaurados depois de um dia. A grande pergunta, obviamente, e ela pode restaurar os esforços, por esses esforços de resiliência, e no próximo slide podem explicar algo disso. E para a Flórida, os grandes esforços de trabalho depois desse furacão é a distribuição dos postes que estão danificados e tem que ser substituídos. E tem muitos números aqui no slide e eu posso chamar a atenção para alguns deles. Os postes de distribuição para as linhas de baixo para cima seriam furacão Irma. Ele tem 12 mil postes antes da pré-resiliência que tiveram que ser substituídos. É muito trabalho poder fazer isso, muitos recursos, muitos esforços para poder restaurar. Enquanto na Ian, nós temos 32 mil postes que estão sendo feitos nesse momento. A outra estatística que eu vou falar para vocês aqui nesse slide seria a estrutura que falhou. E o Power Line da Flórida tem essencialmente todas transmissões de concreto, e por causa disso, em 2022, nenhuma estrutura de transmissão foi perdida pelo furacão Ian. Então, a transmissão poderia estar em pé, mas era somente um foco em distribuição e também numa restauração mais rápida. E também a última parte de dados que nós temos nesse slide seria sobre as tecnologias de Smart Grid. E todas as redes que nós tivemos durante desses furacões, nós temos tudo isso que está na parte baixa do site. Nós tivemos erupções que foram evitadas de parte dos clientes, e tivemos 4 mil que foram evitadas por causa desse tipo de trabalho que nós fizemos pela Smart Grid. Então, isso é muito diferente comparado com 2,1 milhões de clientes que foram impactados, que não tiveram a Smart Grid, essa tecnologia de grade inteligente. Então, teríamos muito mais clientes que seriam impactados. De novo, na Flórida, não é uma pergunta de se você vai ser impactado por um furacão, mas quando. Em 2024, tivemos também uma temporada de furacão, e esse furacão ele impactou primeiramente a Flórida em setembro de 2024. E vocês podem ver a estatística aqui também que impactou 700 mil clientes de FPL, e ele não impactou diretamente a superfície do território, mas impactou, em certo sentido, o território. Ele levou 2 dias para poder restaurar 700 mil clientes que estiveram ali. O furacão Milton, que estava justamente após o furacão Helene, e ele chegou em outubro 9, um foi em 4 de setembro e o outro foi em 9 de outubro, e ele teve um impacto na área de serviço, e 2 milhões de clientes foram impactados, e levou 4 dias para poder restaurar 95% dos clientes. E vocês podem ver que a tecnologia de Smart Grid beneficiou com que houvesse esse tipo de problema para os clientes. Então, 2 pontos que eu gostaria de fazer quando eu tenho esse slide aqui.
O furacão Helena, como vocês podem ver aqui, ele foi impactante. Ele não necessariamente foi devastador, ao menos para os clientes da linha de energia de Flórida, mas se vocês vêm para qualquer um dessas energias, como são os estados da North Carolina e Georgia, vocês veem que eles foram muito devastados. Muitas vidas foram perdidas e também os esforços de restauração foram de mais de 30 dias. E também eu falo sobre isso para poder destacar que cada tempestade é diferente e vai impactar também diferentemente cada um dos locais. E à medida que entra o vento, vai impactar a Flórida, mas muito mais devastadoramente a Carolina do Norte. Então tem mais partes na Carolina do Norte que estão se recuperando depois de vários meses depois do furacão. Então podemos ver que isso é muito diferente dependendo do local. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que até mesmo onde os investimentos e as estratégias que a companhia de energia de Flórida teve que empregar, nós vemos que temos muitos clientes que eles foram deslocados e foram feitos pela empresa e não para poder justamente evitar qualquer tipo de problema. Mas isso criou alguns tipos de problemas para os clientes. Eu falo sobre isso porque eu também acredito que é muito difícil às vezes de fazer com que possamos fazer uma prova de conceito com o furacão, porque nós temos o furacão que já é o problema e nós temos que realmente ver como nós podemos resolver o problema com o furacão quando vem o furacão. Então, nós temos que justamente estar preparados para isso. Nós estivemos falando sobre as medidas que a companhia de energia da Flórida tem feito para poder fazer com que se prevenha as cortes de energia de acontecerem e também de fazer com que sejam restauradas quando acontecem. Então, eu gostaria de compartilhar a terceira reflexão aqui, que seria como podemos responder quando temos esse tipo de corte de energia, de blackout. E uma das coisas que eu acho que a indústria tem nos Estados Unidos que é muito bom é uma assistência muito robusta, que seja mútua, e um programa que ajuda bastante cada um dos estados. E como vocês podem ver aqui, os Estados Unidos está quebrado em diferentes grupos de assistência. E no nível muito alto, como isso funcionaria digamos, olhando sobretudo para os furacões mais próximos que nós tivemos, para a empresa de energia da Flórida teria que ter alguns recursos adicionais para poder responder esses blackouts. E vocês podem ver aqui na parte do Sudeste, de assistência mútua que está no Sudeste, eles vão pedir outras regiões para poder apoiar o esforço de restauração. E eles não esperam estar impactados muitas vezes. E aqueles que sabem que não vão ser impactados, eles vão ajudar. Então a forma que isso funciona com esses acordos não tem nenhum lucro que eles conseguem. Simplesmente eles vão ajudar os outros quando eles precisam. Você vai cobrir os custos para poder ajudar alguém mais. Porque você pode precisar no futuro. E se a tempestade é grande o suficiente que você precisa sair da sua área para pedir ajuda mais longe, como um exemplo, por exemplo, porque esses furacões dessa temporada foram muitos, nós tivemos até pessoas de Califórnia que viajaram para a Flórida para poder apoiar o esforço de restauração. E isso tem acontecido por décadas e décadas. E ajuda muito a indústria a se apoiar no tempo de ajuda. Aqui estão algumas estatísticas sobre o nível de apoio. A foto de trás é uma dos campos bases e que nós temos, que a empresa de Flórida ela tem e que ela também faz para poder responder esse tipo de eventos com alojamentos, alimentação e tudo que vem de fora do estado para poder ajudar. E vocês podem ver esses números de novo, que ele vai crescer a força de trabalho tipicamente para a força normal de trabalho, que vai ser 5
vezes maior do que essas assistências normais que entram para poder ajudar. E esses campos podem ajudar para poder apoiar. Como eu mencionei, a assistência mútua, ela chega muito longe para poder fazer com que o furacão Milton possa ter 30 dos 50 estados que são cobertos por eles, que eles ajudam com algum tipo de recurso para poder apoiar esse esforço, para poder ter a energia restaurada para os clientes. Outra coisa importante de se destacar é sobre a parte de comunicação com os clientes antes de um evento, durante o evento e depois do evento. Planejando para o evento. E esses são somente alguns dos pontos chaves que a energia da Flórida ela vai levar em consideração quando tem que comunicar com os clientes. Obviamente, tem muitos ferramentas como e-mail, como redes sociais e também a mídia também, o jornalismo, para poder comunicar com as pessoas que vai ter esse tipo de impacto. E, ao menos na Flórida, uma coisa que acontece é que depois desses eventos que eles acontecem, a primeira pergunta é se eles perderam energia. A pergunta que eles têm é: quando é que eu vou receber de novo energia? Quando é que eu vou ter luz de novo? Então, o esforço que a empresa de Flórida, Powerline, ela faz é justamente para que depois da tempestade ter passado, depois de 24 horas, que eles já tenham restaurada o que nós chamamos que eles possam ter, na verdade, uma estimativa de quando a energia vai ser restaurada para eles. E 48 horas depois do evento vai começar a dar detalhes em relação sobre os condados, subcondados, vizinhanças que vão ter a restauração disso. Então, geralmente, em 24 horas é a nível global e depois mais informação é dada de quando eles vão ter a energia restaurada em 48 horas. E mesmo que a experiência da empresa de Flórida é que nenhum cliente gostaria de perder energia, é verdade que isso acontece, mas o que eles mais querem geralmente não é somente ter energia, mas também ter informação de quando eles vão ter a energia de volta, para que eles possam planejar. Por exemplo, se vai ter 4 dias antes que eles tenham energia de volta, eles podem fazer planos para, sei lá, ir para a casa de um amigo ou de um parente, para poder ficar lá enquanto eles não têm energia. Então, comunicar não somente com os clientes, mas também com os oficiais do governo e também todos os stakeholders. Isso tem sido uma parte chave da estratégia de Flórida em relação a tipos de furacões. Eu mencionei também sobre todo o trabalho que foi feito na jornada nos últimos 20 anos e como esses investimentos e estratégias, ao menos para a Flórida, têm ajudado a fazer o sistema mais resiliente. Muitas das estratégias, elas têm ajudado incrivelmente no que se refere a depois da tempestade, que seriam os dias de céu azul, que nós não experimentamos o furacão. E aqui nesse slide vocês podem ver um pouco das estatísticas. E então, o serviço de SAIDI, que é para a disponibilidade de energia para os clientes, ele tem também caído desde 2006 a 2023 para 44 minutos de confiabilidade. E esse número não inclui a possibilidade de furacão, mas a estrutura na Flórida e as comissões regulamentatórias de regulamentação, elas dizem que você tem que dizer quantos minutos é para você restaurar dentro de uma situação de furacão, mas também quando você tem um dia normal, porque isso é o que os clientes realmente vão experimentar 95% do tempo, que seria essa confiabilidade no dia a dia. Então, 44 minutos seria o tempo para poder restaurar a energia quando tem algum problema no dia normal. Isso é muito menos do que a média nacional dos Estados Unidos, que é mais ou menos 100 e poucos minutos.
E bem rapidamente, algumas outras estatísticas em termos de qual outro tipo de tecnologias de smart grid também tem ajudado também para poder reduzir o número de a propriedade dos clientes, que também, sobretudo, blackouts dos clientes. Também reduzimos também a quantidade de quedas também de energia em 71%. E também sobre a questão do poder de compra, porque esses investimentos para poder melhorar a qualidade, eles realmente custam dinheiro. E a Flórida tem grades também que são 30% abaixo da média nacional do que nos Estados Unidos. Então a boa notícia é que ela custa dinheiro para poder fazer esses investimentos na planta, mas a quantidade que os consumidores estão pagando também é menos do que a média para os Estados Unidos. Então, somente para poder ver alguns pontos, o primeiro seria as 4 áreas, focos também, seriam para poder ter essa resiliência, seriam sobre melhorar a grade, também de tirar também a vegetação ao redor dos postes, também fazer a inspeção dos postes, e também em algumas áreas nós temos que converter também a parte de baixo da terra para poder ser mais sólida. E também nós fizemos também com que em alguns lugares da Flórida para poder ter smart grids, que seria o uso de tecnologias de grades inteligentes para poder fazer com que a rede fosse mais resiliente. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso com vocês nessa manhã. E, na minha experiência, essa história foi muito boa, então eu gostaria somente de compartilhar com vocês. Muito obrigado.